Fala, fala, meu povo! Vamos que vamos entrando. Bora! Hoje eu vou falar pouco. Quem vai falar hoje é Dr. Paulo Sobrinho. Gente, vocês não têm noção da história do Dr. Paulo Sobrinho. Paulo é aluno Dration. Hoje vocês estão no Dratcast. Hoje a live está um pouquinho diferente, mas a gente continua na semana de aquecimento para o grande evento. Sua oportunidade na ROF em 2025. A era avançada dos fios faciais. A gente continua nivelando todos vocês. E hoje o Dratcast, Paulo já entrou aí, o Dratcast faz parte desse nivelamento. Faz parte para você entender os meus alunos que tiveram resultados e resultados de sucesso. Já vou te chamar aqui, Paulo. Enquanto isso, vai entrando. Hoje a ideia é mostrar para vocês, bora! Hoje a ideia é mostrar para vocês o que se passa no mundo, na comunidade Dration. A gente tem uma comunidade forte. No Telegram. Então a gente está em contato direto. Estou chamando o Paulo aqui. Paulo já está aí. A gente está em contato direto pelo Telegram. A gente tem uma comunidade forte no Telegram. Então, tem um Telegram só nosso. Tem um Instagram nosso. Hoje é para mostrar o que acontece dentro das mentorias online. Sim, a gente tem encontro online. E é para mostrar o que acontece dentro da comunidade. Já estou falando aqui com eles, Paulo, vai se arrumando aí. E aí para compartilhar tudo o que acontece no mundo Dration. Resultados dos Dratizon. A gente tira muita dúvida, a gente tem dificuldades, um ajuda o outro, as mentorias online são muito legais. É uma forma da gente externalizar tudo o que acontece no mundo fechado do Dration. Então, aí eu chamei de Dratcast, porque hoje eles que vão falar. Então, Paulo, obrigado por ter aceito, obrigado por incentivar todo mundo dentro, um ajudando o outro, a gente cresce mais dentro do Dration. Eu queria que você já começasse a falar, te dar a palavra. Fala o seu nome, se apresenta, a especialidade, o tempo de formado, de onde você é. Fala aí um pouquinho. Fala, pessoal, boa noite. Primeira honra minha, né, poder participar aqui dessa live. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e pelo que você desempenha para a gente, aluno. Eu sou Paulo Sobrinho, sou de Cachoeira, sou cirurgião dentista, formei em 2004, então já tenho aí 20 anos de formado. Tamo Comecei junto, a eu formei em minha 2003. Aí, sou especialista em ortodontia, em gestão pública, em saúde da família e comecei a fazer harmonização facial em 2016. Desde 2016 eu venho fazendo cursos pontuais nas áreas que eu queria atuar na harmonização e esse ano, não, no ano passado eu tomei a decisão de fazer especialização. Então, além dos cursos que eu fiz, eu tomei a decisão aí de fazer especialização também. Mais uma. Mais uma. Não tinha como fugir, né, Paulo? Muitos alunos me perguntam assim, Ângelo, me dá uma dica, né? Que a gente mentora, tem um monte de mentorado. Vou direto para a especialização ou faço alguns cursos e depois entro na especialização? Eu sempre indico fazer o que você fez. Porque você já entra na especialização, conta um pouquinho, com bagagem de alguma coisa, de cada Exatamente. procedimento, não é isso? Exatamente esse pensamento, porque quando a gente parte direto para a especialização, você termina chegando muito cru e não consegue tirar as dúvidas mais adiantes, mais avançadas. Então, foi exatamente o que eu fiz. E aí veio o curso de fios, que na verdade eu já havia feito um curso antes, e aí te conheci através das redes sociais aqui do Instagram mesmo, e aí vi as pessoas que seguiam, fui vendo a sua abordagem, achei muito legal, e aí tomei a decisão de
fazer e sou extremamente feliz. Foi um dos melhores cursos que eu já fiz, se não o melhor curso de harmonização facial. Top. Sim, então você me conheceu pelo Instagram mesmo, apareceu para ti. Isso foi. Como que era? Primeiro eu quero que para a gente tentar fazer o pessoal entender. Como que era antes da metodologia, eu chamo de programa, do curso, antes do DRAT, né? Antes de você ser DRAT, você já fazia fio. Então é legal falar um pouquinho a diferença, né? Qual era a sua maior dificuldade e como é que foi depois do DRAT? Lembrando que o Paulo, ele não fez o presencial, é só o DRAT online. O Paulo é aluno do DRAT online. Isso. Então, eu fiz o curso presencial em 2020. Esse curso foi bem legal. Eu comecei a fazer os cursos, os procedimentos de fios, só que assim me frustrou com relação aos fios de retenção, né, que o pessoal chama de fio de sustentação, que o paciente no curso sentia muita dor. E isso foi uma coisa que eu não queria de forma nenhuma submeter meus pacientes a sentirem dor no procedimento estético. E aí eu fiquei incomodado, não consegui atuar com fios no consultório, os fios de sustentação, só fazia os outros fios, os lisos, parafusos, mas não conseguia de forma nenhuma fazer de retenção por essa insegurança pela questão da dor. E aí foi quando eu tomei a decisão em fazer esse seu curso. Então, o que te travou, a mudança maior foi técnica anestésica. Foi técnica anestésica. Mais alguma coisa? Como você. Na verdade, assim, o seu curso tem um diferencial muito grande, porque a gente, mesmo sendo um curso online, eu me senti muito mais seguro na técnica de acertar a camada correta que no curso presencial que eu fiz. O curso foi como uma pessoa de grande referência, eu aprendi bastante também com esse curso, mas faltava algo que me trouxesse mais segurança para atuar na clínica. Você tocou num ponto importante, que eu fico falando de segurança, segurança, né, Paulo? E agora tá todo mundo falando de segurança, né? Tudo agora, só que assim, e aí eu tô falando assim, não adianta você dar boca para fora. Só falar, é seguro. Mas por que é seguro? Eu acho que vai de encontro ao que você falou. Eu falo tantas maneiras de acertar o plano correto, de visualizar, de tentar consertar na hora. Eu acho que é isso que você está mencionando, né? Isso. E, assim, eu estava tão incomodado porque eu acho que os fios é um dos procedimentos que mais agrega na harmonização facial. Então, a harmonização hoje é uma associação de técnicas. Eu não sou daquele profissional que falo, como já vejo profissionais famosos aí batendo pau, dizendo que não faz determinado procedimento por causa de tal coisa. Eu acho que a associação é a melhor saída para a harmonização, para trazer um resultado mais natural, que é o tipo de harmonização que eu acho legal. Inclusive, minha mãe era uma dessas pacientes que eu sempre quis fazer o fio. E eu nunca tive coragem de fazer com o curso que eu tive antes, exatamente porque eu não queria submeter minha mãe à dor. E aí, depois do curso aqui eu fiz, o resultado dela ficou fantástico. Vou mostrar. Então, galera que tá aí, vocês vão ver a mãe do Paulo. Não só a mãe, mas a filha. A filha fez nariz, mas a mãe dele, gente, o caso ficou lindo. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco e o Paulo vai comentar o que ele fez na mãe dele. Ficou sensacional o caso. Queria falar pro pessoal que tá aí, Paulo, a gente tá para começar o curso gratuito, 100% online, gratuito, né? Então a galera que tá aí é só digitar a oportunidade, depois faz a inscrição, passo a passo, entra no grupo. O Paulo já passou por tudo isso, né? Hoje ele tá aí colhendo resultados sensacionais. Como que você se sente hoje fazendo o procedimento com os fios reposicionadores, com os fios de retenção? Como que você tá? Pronto, antes de eu falar dessa pergunta que você me fez, aproveitar e falar para o pessoal para aproveitar a oportunidade de já assistir desde o gratuito, porque desde o gratuito eu já aprendi muito. Então, o Ângelo entrega muita coisa no gratuito. Então, anotei tudo, inclusive fiquei acordado para poder tentar ser o primeiro, mas por 1 milésimo de segundo não consegui. Olha o spoiler que ele tá dando. O primeiro sempre sai na frente.
Por isso que eu falo, entra no grupo, porque tem surpresa, né, Paulo? Isso. Com relação à técnica dos fios de retenção, hoje eu me sinto extremamente seguro, desde o pertuito, a localização, as camadas, ao tipo de técnica, se cruza, se deixa reto. Isso, para mim, também foi um grande diferencial do curso, a técnica de cruzar fios. Era uma coisa que me incomodava quando eu ficava com aquele abaulamento, né, nessa região, aquela Eu bochecha, tô falando e com a técnica. direto, não é fofão só com preenchimento, não. Tem fofão com fio, né? E a técnica traz um diferencial. A maioria das pessoas que envelhecem, né, perde o tecido de sustentação aqui, que é uma coisa que a gente aprende no curso, o processo de envelhecimento, camada por camada. Isso também faz uma diferença muito grande, inclusive para você decidir qual a melhor técnica começar com o paciente. Então, isso também fez muita diferença no curso. E eu me sinto muito seguro para fazer hoje todos os procedimentos de fio. O que eu tinha mais insegurança era o nariz, e aí eu fiz logo na minha filha de 14 anos, que Vamos era uma mostrar das coisas que eu também. estava Vamos muito mostrar também o inseguro. resultado. Mas, assim, o curso realmente é sensacional. Antes do Dration, você já tinha tido alguma experiência com nariz ou foi só com o online que você replicou a técnica? Não tinha tido experiência nenhuma com nariz. No curso eu tinha aprendido os fios de sustentação, a técnica tradicional, blindagem, fios lisos, fio matrix, fio filler, mas não tinha aprendido nariz, nem sobrancelha, nem temporal. Que no curso Dration a gente tem a oportunidade de aprender todos eles. Perfeito. E passo a passo. E vocês vão ver o resultado da filha dele. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Imagina ela, né, Paulo? E eu, mais feliz ainda, ela estava certa, queria fazer Aí rinoplastia. eu falei, pelo amor de Deus! Quantos anos Aí ela você, tem? até na primeira vez que eu tentei, né, falar contigo, você falou, espera mais um pouquinho, e eu fiquei naquela, não, eu tenho que fazer isso, vai trazer mais felicidade para ela. Ela não tirava foto de perfil, hoje a gente fez uma viagem agora, é outra menina, assim, em relação à autoestima. Quantos anos E a ela gente tá? sabe que o fio é um tratamento, né? Então, ela já está consciente que vai ter que fazer novamente o procedimento daqui a 6 meses. Ela está extremamente segura, ela estava com muito medo antes de fazer o procedimento, né? 14 anos ela tem, mas ela fez, mesmo com medo que ela estava, ela fez, e hoje ela fala que faz tranquilamente, sem medo, porque viu que não dói, que é seguro, que é tranquilo. Aquela técnica anestésica, eu já começo a técnica anestésica de nariz, eu já falo assim, ó, tem que anestesiar tudo, e a gente vai anestesia tudo, né? Então, a galera tá entrando aí, gente, a gente está na semana de aquecimento para um evento 100% online, 100% gratuito, a sua maior oportunidade na ROF, falhou, a era avançada com os fios faciais, porque tem um quê de inovação. Tem um quê de os fios cada vez estão mais em evidência, né, Paulo? Eu falo que hoje o profissional que não faz fio, gente, tá deixando a onda passar e vai ser pior daqui para frente. Então, gente, escreve oportunidade aí. Depois, quando acabar a live, porque a gente vai mostrar resultado do Paulo. O Paulo passou por todo o processo. Agora é dentro. O Paulo tá na comunidade Dration, tá no programa. Escreve oportunidade aí, depois preenche o passo a passo, porque a gente vai mostrar e o Paulo vai comentar o que ele fez. O que eu queria falar, o que te surpreendeu? Uma história de algum paciente. A gente gosta de história. Você falou da tua filha que ela não tirava foto de perfil, agora ela já tira foto de perfil. O Paulo fez o nariz dela só com a experiência do programa, dos vídeos, da mentoria, da assessoria do Dration. Então, história de outro paciente que te surpreendeu positivamente depois que você fez os fios. Hoje eu falei, Mas eu tenho muitas histórias e eu estou legais. falando muito de venda, Paulo, porque é um calcanhar de Aquiles nosso da saúde. Eu sou da saúde pública também.
saúde da família, lá atrás. Então a gente tem uma dificuldade de vender. A gente foi feito para servir. E aí, a gente não vende fio, a gente não vende preenchimento. A gente vende a solução para o problema do paciente. É isso que a gente tem que vender. E o que te surpreendeu positivamente quando você foi certinho na solução do problema de algum paciente? Fala para mim. Que você ficou, pô, orgulhoso. Eu tenho vários casos que têm me surpreendido muito. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo mais uma etapa de uma paciente que eu fiz blindagem da região aqui da bochecha, a região do bigode chinês, a região do marionete. Então, fiz uma blindagem bem caprichada. Fiz filler nela na região da glabela. E amanhã a gente vai colocar os fios de retenção. E o caso dela tá ficando lindo, porque ela tinha uma pele muito castigada e o resultado tá sensacional. É uma paciente, toda vez que eu encontro, eu não consigo parar de ficar olhando assim o resultado que ela teve com relação à pele. E ela relata assim da felicidade que ela não tirava foto, hoje o celular dela é cheio de fotos. Mas infelizmente assim, eu aqui no interior tenho muitos casos, mas que não posso divulgar o resultado de antes e depois que o paciente pede a privacidade. Respeitar. Mas respeito, é. E o que mais me surpreende é exatamente isso, a felicidade que o paciente tem quando vê o resultado. O fio, fazer os procedimentos de fio no consultório aumenta muito a rentabilidade, porque você associa técnicas. E você traz um resultado muito mais natural para o paciente, e isso, de certa forma, termina atraindo mais pacientes para o consultório. Então, acho que é um curso que vale a pena também por esse motivo, por aumentar a rentabilidade. Você falou dois pontos e coincidiu que a Dalva, que é aluna do Dration também, a Dalva é enfermeira, a Dalva, ela tocou num ponto de rentabilidade, que você acabou de tocar. E outra coisa que você falou é... Autoestima do paciente? Esqueci. Falei da autoestima. Autoestima. Ah, não, de resultado. Ó, Dalva aí, ó. Dalva vai participar do Dratcast também. Mas eu ia falar de outra coisa, mas daqui a pouco eu lembro. Rentabilidade. A Dalva falou assim, ó. Eu nunca imaginei que eu ia fechar um tratamento só de fio com 15K. Foi essa expressão que ela falou. Ela fechou um orçamento, um planejamento. Ah, lembrei, viu? Sabia que eu ia lembrar. De 15 mil reais. Você tocou em dois pontos, na rentabilidade e na questão das associações. Eu fico falando muito das associações inteligentes. E, galera, tá dentro do curso. Muita gente, Paulo, acha, vou fazer o DRAT, é curso só de fio. E depois fala, e aí, já aumentou o limite. Dalva vai falar. Não é um curso só de fio, não pode ser só de fio. Porque a gente trabalha com resultado. Eu quero que meus alunos entreguem resultado. Se eu falasse só de fio, o resultado não ia ser aquele lá em cima que a gente quer. E aí tem outras questões de durabilidade que a gente vai falando dentro do curso, mas associações. É isso, por isso que consegue aumentar o ticket. Fala um pouquinho se você viu alguma mudança na tua rentabilidade antes e depois dos fios. Como é que foi isso de rentabilidade? Você consegue falar para gente? Sim, consigo sim. Na verdade, aumentou. É exatamente por isso que eu falo. O paciente hoje tem procurado mais uma harmonização mais natural, né? Ainda mais com essa moda de tirar tanto preenchedor. Então, hoje os pacientes vêm para o consultório e aí a gente faz todo aquele trabalho de trabalhar exatamente por camada, de acordo com a necessidade do paciente. E o paciente de fio, ele sabe que ele está ali em tratamento. Então, não é colocar o fio pontualmente ali e não voltar mais para a clínica. Então, isso aumenta também o faturamento, porque, de certa forma, o paciente está ali recorrente, o paciente que quer... Eu falo o tempo todo para o paciente que a harmonização facial é como um combustível no carro. Se você coloca combustível, sai rodando com o carro e não repõe mais nada, vai acabar a gasolina. Agora, se ele continua fazendo a manutenção da forma correta, no tempo da frequência certinha,
consegue ter um resultado muito legal por muito mais tempo. Então, os pacientes não sentem dor, não têm um pós-operatório com efeitos adversos, com intercorrências, que foi uma coisa também muito legal do curso. A maior parte das intercorrências é pela questão da biossegurança, pela técnica de entrar um pouco mais distante do local para poder o fio ficar mais próximo. Então, assim, são técnicas que a gente que só veio para somar e aí não tem nenhuma intercorrência no meio do caminho e isso faz agradar o paciente. Então, hoje mesmo a paciente entrou em contato comigo dizendo, já está chegando o período, estou indo aí para poder fazer. Então, isso, de certa forma, é muito legal, porque você vê a satisfação do paciente, você aumenta, né, a rentabilidade, porque o paciente vai ficando fiel ali ao tratamento, porque ele vai gostando do resultado e o resultado vai ficando cada vez mais natural. É legal que você falou aí que o paciente ligou. A gente que é, da odontologia, a gente tinha um problema muito grande com as manutenções. A gente tinha que ficar ligando, explicando para o paciente. Eu sou pério, né? Você é orto. O pessoal de orto, os pacientes de orto, acho que tem mais uma regulamentação, não faltar a consulta, porque senão perde o tratamento todo. Mas o pério, o Paulo, o paciente periodontal, nossa, a gente ia ficar ligando, tinha que ficar implorando para o paciente voltar. E na harmonização, principalmente nos fios, quando os pacientes entendem toda a filosofia que a gente traz para eles, entendem que é um tratamento, tudo que a gente fala de comunicação, de passar para o paciente, eles mesmos ligam, Ângelo, vambora, né? E aí você falou de manutenção, eu falo muito isso do carro. O carro tem que trocar óleo toda hora, tem que estar lá fazendo manutenção. A mulherada aí tem que ir fazendo o cabelo toda hora. Gente, tudo é manutenção. Nada é definitivo. O Isso. envelhecimento é contínuo. A gente fala muito de envelhecimento, como o Paulo falou aí, né? E o mais legal de tudo é que os fios o paciente pode ir fazendo de acordo com o planejamento financeiro dele. Se naquele dia ele tem condições de fazer uma quantidade maior, faz. Se não pode, adia mais um pouquinho, depois faz outra região. É diferente de um botox, por exemplo, que tem que fazer toda a área que deseja naquele momento, só depois de 90 dias. O fio não, o fio pode ir colocando gradativamente. Claro que não no mesmo local, mas dá para a gente fazer esse gerenciamento aí com o paciente de forma que facilita e hoje dá para todo mundo fazer. Basta ter um planejamento certinho, saber onde quer chegar, que aí a gente consegue alcançar resultados bem legais. E os pacientes já estão procurando fio, né, Paulo? A gente é de uma época, eu falo a gente porque você fez curso de fio também lá atrás, já tem um certo tempo. Era mais difícil. Hoje os pacientes já estão informados, hoje os pacientes já querem um resultado mais natural, fisiológico, um resultado cumulativo que vai acumulando preventivo, reposicionamento. Então os pacientes, gente, os pacientes pedem, se você que está aqui comigo não fizer fio, o teu paciente vai fazer em outro profissional. Vai fazer em mim, vai fazer nos meus alunos DRAT, não é, Paulo? Ele vai fazer, porque a informação está aí, ele vai saber o que é melhor para ele. Então, de verdade, se você não aproveitar essa oportunidade agora, vai passar gente na tua frente. E eu fico falando muito, Paulo, que tem gente que cisma em ser freio na vida do outro, né? Não vou, né? A gente não fala nome, mas não faz fio não, porque não precisa, não trabalha com fio, porque fio dá. Gente, pelo amor, não deixa ninguém ser âncora na vida de vocês. Vai estudar, vai procurar se aperfeiçoar, digita oportunidade aqui, como o Paulo falou, o curso online 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer lá no dia 27, a sua maior oportunidade na ROF. Gente, aula é curso de verdade, não é enrolação, não. Já pega muita coisa. Já pega muito. Então aproveita, digita oportunidade aí, vai chegar para você se inscrever. Entra no grupo porque já tem presente. O Paulo sabe que a gente dá um monte de presente, é artigo traduzido. Fala aí, Paulo, um monte de coisa que tem.
O curso é muito completo. Tem todas as técnicas passo a passo, tem artigos científicos, tem resultados de antes e depois. Agora tem o Telegram, que a gente também compartilha resultados nossos. É, tem muito além do que a gente imagina. Tem muita coisa. Chegou a hora de mostrar seus casos lindos, sua mãe. Olha, É, gente, o que, que o fio proporciona? Eu vou deixar o Paulo dar cola para vocês de planejamento, para mostrar como ele chegou nesse resultado. Galera, aproveita, digita a oportunidade aí, mas fica na live porque o Paulo vai comentar alguns casos aqui da mamãe dele aí que ficou linda. Fala, Paulo, qual é o nome dela? Úrsula. Dona Úrsula, conta aí o que, que você aprontou com ela. Sim, então, minha mãe era uma paciente extremamente resistente a fazer procedimento estético, porque ela tem 74 anos, ela não queria ficar muito jovem, então o medo dela era exatamente ficar muito nova. Tanto que durante o procedimento, toda hora ela perguntava, meu filho, eu não vou ficar muito nova não, não vou ficar transformada não, né? E eu falei, não, mãe, é o resultado mais natural. O que é que eu observei nela? Observei que ela estava exatamente com aquelas fases do envelhecimento, se tornando um rosto mais quadrado, exatamente por deslocamento dos coxins de gordura. E aí eu vi a necessidade de levantar essa região do jaw, a região lá do pescoço, e aí eu fiz o fio, a técnica tradicional, sendo que pela técnica do Ângelo, que a gente faz o cruzamento dos fios e aí melhora essa região abaixo dos olhos. Então, eu utilizei aí 4 fios de retenção de cada lado, utilizando a técnica cruzada, e esse foi o resultado com 7 dias, depois de ter tirado a bandagem. Ela se apaixonou pelo resultado também. Sem preenchimento, sem nada. Só Não, eu fio. fiz isso. Na verdade, ela não quis de forma nenhuma fazer o preenchimento. Eu sei que pela técnica da associação ia aumentar a durabilidade, ia melhorar. Eu queria fazer o preenchimento na região da fossa, queria fazer um pouco de preenchimento na região da olheira, mas ela, infelizmente, não me permitiu fazer mais do que isso. Mas ficou lindo, né, Paulo? E agora o que, que você vai fazer? Ela viu como que ela passou. Você falou no início da live que uma coisa que mudou, a principal mudança antes e depois do DRAT foi técnica anestésica. Como é que ela foi com durante o procedimento, no transcorrer? Foi, Sentiu dor, foi tranquilo? Ela saiu falando que faria de novo, não faria? Conta aí. foi super tranquilo, ela faria assim de novo. É, eu ia falar. No pós-operatório, ela não sentiu absolutamente nada. De vez em quando, algumas fisgadinhas, né? Mas que é natural, mas muito pouco. É, não teve edema. Foi perfeito assim, o pós-operatório dela. O pertuito fechou rapidinho, também seguindo todo o passo a passo do que é ensinado no curso. Muito bom. Vamos para sua filha? Vamos sim. Aqui, ó. Olha que Pronto. lindo esse nariz. Esse é o resultado de minha filha. Até eu me surpreendi muito na hora que vi o resultado. Ficou realmente fantástico. Ela adorou também. Não sentiu dor absolutamente nenhuma, nem durante, nem no pós. Foi realizado 2 fios de retenção na região do dorso, utilizando toda a técnica passo a passo. Confesso que esse foi um dos procedimentos que eu já fiz na vida que eu fiquei mais inseguro pelo fato de ser minha filha, pelo fato de ter 14 anos, pelo Devia fato estar de eu devia tá suando, né, Paulo? E quem veio acompanhando ainda ela foi meu irmão. Meu irmão, na hora, deu apoio psicológico para ela também. Mas foi muito legal. E ela se encantou realmente pelo resultado. E eu também. Eu aproveitei que a gente estava falando do seu caso, né? E eu falo o teu caso para todo mundo, porque fazer na filha, né? Eu imagino. Eu já fiz na minha mãe também.
Minha mãe foi super de boa. Minha mãe nunca quis fazer fio e eu nunca insisti, porque minha mãe sempre teve muito medo. Só pra você ter noção, minha mãe não tomava injeção. E aí, para ela fazer a toxina botulínica, já foi um passo grande. E aí, os fios, eu deixei ela à vontade. Ela me pediu. Ela, Ângelo, eu tô vendo tantos os casos, eu tô vendo tantos casos, ela me segue, né? Ela sempre tá aí e ela acompanha. E aí, a amiga dela fazendo, todo mundo fazendo. Ela, eu vou fazer. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer a minha mãe. Mas, cara, foi super tranquilo. Ela ficou de boa, não reclamou. Porque quando é mãe, tem intimidade, reclama, né? Ficou muito tranquilo, ficou muito legal. Eu até postei o caso dela também. E o mais importante, faria de novo. Eu ia falar da sua mãe, você falou, eu não fiz o Drat Points, né? Que é a associação que a gente preconiza para aumentar a durabilidade. Mas ela ficou tão tranquila, vai mantendo com fio, que vai segurar esse reposicionamento. Isso. Agora eu acredito que depois dessa ela vai querer fazer mais outras coisas. Ela já fazia, na verdade, o Botox, já tinha feito também o jato de plasma e agora associei com os fios de retenção. A, Breve ela a, volta com certeza. a galera que está entrando aí, eu botei para digitar oportunidade, gente, é para vocês se inscreverem num curso online, 100% online, 100% gratuito. Depois, olha, não sai daqui não, porque a gente está trocando muito. Me conta, Paulo, o fio, você falou, já fazia fio liso. Isso. O fio de tração, você ficou bloqueado com o primeiro curso. E aí você foi fazer o DRAT online. Então você foi para o DRAT online, você nunca tinha feito nenhum caso de tração, de fio de tração. Você foi fazer também depois do online. Só tinha feito Não, no curso. já tinha praticado no curso. E os dois pacientes que eu fiz no curso sentiram muita dor. Na verdade, os meus e os outros pacientes sentiram muita dor durante a técnica. E isso foi uma coisa que me incomodou demais. Inclusive, um paciente ligado a mim, eu fiz também liso na região frontal e a anestesia era apenas anestesia de pertuito. E o paciente sentiu muita dor e me disse que nunca mais faria. Então, isso começou a me bloquear. Então, depois do curso, eu só fazia alguns fios lisos, onde o paciente não sentia tanto incômodo, mas frontal, por exemplo, não fazia, glabelo não fazia, os fios de sustentação não fazia, exatamente por conta do medo do paciente sentir dor na clínica. Então, eu só fiz a prática durante o curso. E aí, Não trouxe para o eu vim fazer consultório. novamente depois do Drive 1. A mudança também de muito. A maioria dos alunos tem muita dificuldade em entender o plano certo. E a gente tem todo o cuidado, são muitas questões que vão fazer acertar o plano. Ou seja, não superficializar e nem aprofundar. Me fala, mudou alguma coisa em questão de ser assertivo no plano antes e depois do DRAT? Comenta aí. Sim, mudou muito. Primeiro que o curso envolve muito anatomia. Então, isso já é um diferencial grande que a gente aprende detalhar. Todo curso que a gente aprende anatomia. Só que, assim, a sua didática é muito legal para a gente poder entender exatamente no local onde a gente precisa passar por cada camada. Então, isso já fez a diferença. A técnica mostra e explica o porquê de cada local, por exemplo, onde vai fazer os percuitos, por que cruzar. Isso também faz uma diferença no resultado e na seleção do planejamento para desempenhar a técnica do paciente, no paciente. Então, o curso é muito detalhado, basta assistir, né, cada aula Dá para sem voltar, pular, né? dá para voltar. Então, assim, é uma plataforma, com certeza, agora quando completar um ano eu vou querer renovar, porque sempre está atualizando, sempre trazendo novos conteúdos. Então, e você se sente extremamente seguro realmente para fazer. Basta seguir criteriosamente, passo a passo ali, que não tem erro. Fora que Ângela é extremamente acessível, então eu ainda não tive necessidade de uma intercorrência, mas tenho certeza que se tiver necessidade, como eu vejo no grupo,
Quando alguém tem alguma dúvida, alguma intercorrência, coloca assim que ele pode, ele responde. Isso também ajuda, traz segurança para a gente, né? Querer fazer isso no paciente mesmo à distância. Isso foi uma das questões que eu mais levantei. Quando a gente foi fechar, quando a gente foi desenhar o programa, ele tem que ter algum meio de eu seguir os alunos, né? Passo a passo. O meio, as mentorias online, que vocês trazem em casa, a gente discute, e o Telegram e o Instagram. Né? Você falou em atualização constante. Gente, não tem como ficar parado. As coisas mudam e as coisas melhoram. Então, fui para a Coreia ano passado de novo, trouxe técnica nova, já está lá para vocês. Vão entrar o módulo de fio aptos lá na plataforma para vocês entenderem, gente, para vocês nivelarem. Me acompanha nessas semanas, porque a gente está fazendo lives de aquecimento. Aquecimento para um curso online. Nesse curso online gratuito, vocês vão entender a fundo tudo o que o Paulo está falando. Então, fica aí, digita oportunidade, depois entra no grupo, vocês já vão receber presentes, né? Quem é Dration já, como o Paulo, recebe tudo. Não precisa nem falar que eles vão receber, que eles sabem que eles recebem tudo. Paulo, eu queria de verdade, te dar parabéns. É muito legal. Na verdade, é o que move, é o que me move. Não é você, fiz a técnica. Não, não é só fazer a técnica. É ver vocês evoluírem, entregar resultado, terem histórias de superação, histórias de transformar as pessoas no bom sentido, não é igual sua mãe falou, de transformar o rosto, é de melhorar com naturalidade. Eu queria falar para o pessoal aí, gente, corre atrás. O Paulo, desde quando ele entrou, o Paulo sempre foi muito assíduo. E eu vejo muita diferença na galera que não fica parado e não deixa ninguém te parar. Paulo participava de tudo, pergunta tudo, sabe? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, digita oportunidade. Eu queria te dar parabéns. É muito legal ver esses casos de sucesso. É o que me move. Queria que você desse uma mensagem final aí e falasse para quem ainda não faz fio, o que que você fala? O que que você falaria para o profissional aí que ainda está travado, que não faz fio? O Tá que eu posso contigo. falar é que é uma oportunidade gigante. É um curso que vale muito a pena, em todos os sentidos. Você tem ferramentas muito legais, muito fáceis de manusear. É um curso onde você tem atualização o tempo todo. Você tem todos os passos, técnica a técnica, passo a passo, você consegue fazer sem dúvida, você tira as mínimas dúvidas possíveis através da própria plataforma ou através dos canais, como a ferramenta mesmo do Instagram, eu acho muito legal, né? Eu tirava muita dúvida por lá, o Instagram fechado grátis. E o curso, assim, é completíssimo, desde os fios até tecnologias, preenchimento, como o Ângelo falou, diversas associações. Então, abre a mente para você trabalhar o paciente como um todo, não apenas com fio. Então, vale muito a pena, o custo-benefício é excelente, você se sente seguro, é completo. Eu sou suspeito de falar, como eu falei aqui no início, realmente foi um dos melhores cursos que eu fiz da harmonização facial. Trouxe muita diferença para mim no sentido de melhorar muitos casos dos meus pacientes. Hoje eu me sinto extremamente seguro em fazer qualquer técnica de fio e graças ao Dratin. Ô, meu Muito querido, obrigado pelos vamos fazer parabéns. um print. Deixa eu desativar um pouquinho aqui os comentários. Espera aí. Aqui. Não. Sempre me perco aqui. Foi. Vamos lá, vou fazer, hein? Agradecer a todo mundo aí que teve, que escutou, que vocês se inspirem, que vocês modelem profissionais de sucesso igual o Paulo.
Modelar no sentido de não é copiar, mas é aprender com a história de quem já está lá na frente. É muito importante isso. Então, parabéns, Paulo, mais uma vez. Estamos juntos. A gente se encontra aí, né? No virtual, a gente se encontra no físico. Galera que não digitou ainda, digita oportunidade ou depois manda um direct. A equipe tá toda aí, eu respondo também. Tamo junto. Boa noite, sucesso. Vamos que vamos. Valeu, obrigado, professor. Tá com Tchau, Deus. gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Amanhã tem live. Amanhã é quinta. Amanhã tem Dalva. Dalva vai contar aqui, ó, que Dalva, a galera da enfermagem, Paulo, também tem muita questão do que só trabalha em plantão, né? Da desvalorização da profissão. Então, as enfermeiras, gente, estão com um trabalho tão bonito, porque elas têm também destreza, igual a gente, aí, Dalva aí. Aí, igual a gente da odontologia, tem muita destreza. As enfermeiras, gente, minhas alunas enfermeiras estão só sucesso. Valeu, Paulo. Tenho Tamo junto. acompanhado, Fica eu com vi aí Deus. a Tchau, live do tchau. Boa Patrícia, noite. foi legal a história dela.